falando do governo do Dutra, né, que é o primeiro aí dentro dessa lógica da chamada Quarta República. Primeiro, as eleições. As eleições envolvem 2 militares e a gente tem que entender o contexto disso. Nós estamos no final do Estado Novo. O Vargas ele foi retirado por militares. Inclusive, olha só uma curiosidade. O Dutra, o Eurico Gaspar Dutra, ele foi ministro do Vargas, mas ele fez parte desse grupo de militares que tira o Vargas do poder. Então, o cara estava ali no governo do Vargas, mas ao mesmo tempo tirou o Vargas do poder. Então, nós temos 2 militares concorrendo, o Eurico Gaspar Dutra e o Eduardo Gomes, o brigadeiro Eduardo Gomes. É, sim, o responsável pelo nome do docinho, do brigadeiro. Inclusive, saudade de comer um brigadeiro. Nó, faz tempo que eu não como brigadeiro, então eu nem sei o nome disso mais, o gosto disso mais. Mas ele foi o responsável aí, aparentemente, a história é que se fazia esse docinho nas campanhas, né, nas reuniões de campanha, e acabaram chamando esse doce de brigadeiro, e nós temos aí hoje essa delicinha, mas que acaba sendo atrelada aí a um nome de militar. Bom, e aí nós temos como o Dutra, o Eduardo Gomes era da UDN, que é o partido de oposição. O Vargas fica um pouco assim indeciso, porque ao mesmo tempo que ele não quer apoiar o Dutra, que foi um dos responsáveis pela retirada dele do poder, ele também não quer apoiar o partido de oposição, o partido antivarguista, ok? Então nós temos essa problemática aí. Então, nessa eleição, o Vargas só vai apoiar o Dutra nos 45 do segundo tempo. Só porque ele, de fato, não queria que o partido de oposição vencesse. É isso. E aí, dentro do governo do Dutra, uma das questões de mais relevância e que podem aparecer em provas é a Constituição. A Constituição de 46. Vamos fazer um remember aqui rapidinho. 1824, a nossa primeira Constituição brasileira do primeiro reinado e vai durar o Império todo. Segunda Constituição, 1891, da chamada República da Espada, nossa primeira Constituição republicana, a nossa primeira Constituição laica, nossa primeira Constituição federalista, ok. 1934, a nossa Constituição aí durante o período da Era Vargas. 34, inclusive, foi a nossa primeira Constituição com voto feminino, por exemplo, com voto secreto, entre outras questões importantes da lógica do trabalho e da lógica eleitoral. E aí nós temos em 37 a Constituição do Estado Novo, apelidada de Polaca, uma Constituição totalmente ditatorial centralizada no poder executivo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Então até agora, 4. Chegamos à 5ª Constituição, que é a Constituição de 1946. Primeiro que essa Constituição precisava nascer no governo do Dutra para quebrar essa lógica ditatorial, certo? Já é aí necessário. Segundo, volta muito ao que era a Constituição de 34. É muito semelhante à questão de Constituição de 34, com algumas mudanças. Então, tem os direitos a cidadãos, tem o direito à greve. O direito à greve não existia na Constituição de 34, e aí é muito importante pela crítica que eu falei ao Getúlio Vargas sobre essa lógica de controle dos trabalhadores, o trabalhismo, né? Porém, esse direito à greve é bastante restrito, mas é a primeira vez que é citado numa lógica constitucional, tá? É só em 46 com o Dutra. São 5 anos de mandato presidencial. E não só isso, mas as eleições vão ser separadas. O vice e o presidente serão eleitos de forma separada. Então, você escolhe o vice, você escolhe o presidente, diferentes, tá? Isso vai dar treta? Isso vai dar treta, cenas dos próximos capítulos. Nós temos também a Lei de Segurança Nacional sendo reforçada, que é a lógica de se existe alguma ameaça política. E aí, lembrando, gente, que contexto é tudo. Nós estamos em que período? Em 46, na história mundial.
Início da Guerra Fria. Então, a Lei de Segurança Nacional vai ter lógica, muita lógica, principalmente devido a essa questão anticomunista que está acontecendo em grande parte aí do Ocidente, né? Da América, dos Estados Unidos, da Europa Ocidental. Então, essa estrutura anticomunista aí nascendo bem forte, a Lei de Segurança Nacional vai servir para isso também. Falando em Guerra Fria, o governo do Dutra também é bastante característico com alinhamento à política dos Estados Unidos, da lógica do bloco capitalista dentro da Guerra Fria. Porque assim, gente, existem algumas formas de se encarar isso dentro da Guerra Fria. São dois os blocos, né, que são aí bastante fortes, que é o bloco soviético e o bloco dos Estados Unidos norte-americano. Você pode tanto ser neutro quanto alinhar-se a algum deles. Quando você alinha ao bloco dos Estados Unidos, necessariamente você corta toda e qualquer relação com um outro bloco. É isso que o Dutra faz. Ele se alinha ao bloco dos Estados Unidos. E aí você tem essas relações acontecendo. O Dutra vai visitar os Estados Unidos, o Truman vai visitar o Brasil. Tem um rompimento com a União Soviética e com a China, tem a abertura econômica, vai entrar bastante produto importado, muitas das vezes supérfluos, o Brasil vai gastar muito dinheiro com isso, tá? Mais sai dinheiro do que entra nessa lógica de abertura de mercado, porque não é uma abertura aí... É uma abertura muito voltada aos interesses dos Estados Unidos, essa é a verdade, né? E é graças a isso, inclusive, que se gera tanto questões econômicas, problemas econômicos, quanto gera a ruptura do Vargas com o Dutra. Para quem não se lembra, a política varguista sempre teve uma lógica nacionalista. E aí é importante tomar muito cuidado, gente, muito cuidado. Por exemplo, não é porque é nacionalista que não tem nenhuma lógica externa, porque tem. O Estado Novo Varguista, inclusive, pegou grana emprestada com os Estados Unidos, entrou capital estrangeiro aqui para a indústria de base. Mas o nacionalismo varguista, em setores estratégicos, nessas estruturas, a gente prioriza a lógica do capital nacional. E o Truman não faz isso. E aí, ele abrindo o mercado para fora de uma forma não muito regulada, porque se fosse regulada não teria gerado crise, não teria gerado inflação, não teria gerado mais dinheiro saindo do país do que entrando. Então, você tem toda essa estrutura aí sendo frágil, né? Então, tem que tomar cuidado. Nacionalismo é isso, liberalismo é aquilo. Não, depende, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, além disso, nós temos o principal plano econômico, que é o Plano SALT, que é o mais conhecido aí do governo Dutra. Que essa é uma sigla, né, que significa saúde, alimentação, transporte e energia. Não tem um grande alcance, na verdade, muito desse plano é para terminar algumas obras que já tinham iniciado de infraestrutura, tem a lógica de hidrelétricas, e o que mais vai chamar a atenção do Plano SALT é a rodovia, a via Presidente Dutra, né, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, que existe aí até hoje. Então, o Estado, em setores estratégicos aí, vão ter que ter reformas e obras para uma recuperação econômica. Também, nesse momento, chama a atenção a Copa do Mundo, né? Mas eu não estou aqui para falar de futebol, não sou uma especialista em futebol, mas acaba tendo, primeiro, a construção do Maracanã, que vai ser um marco na história do Brasil importante, e ao mesmo tempo que constrói o Maracanã, o Brasil vai perder a final para o Uruguai, né? Um momento bem triste para o Brasil. E nesse momento triste dos anos 50 é que vem as campanhas, e dentro dessas campanhas bota o retrato do velho outra vez, né? Que é a campanha varguista. Muitos perguntam, por que o Vargas não tentou eleições logo depois do Estado Novo, né? São várias as questões a serem trabalhadas aí, mas com certeza, por ele ter sido retirado do poder, por ele ter tido várias críticas naquele momento, era um momento muito frágil, né, para ele tentar as eleições. E aí,
começa-se a campanha, ele vai concorrer pelo PTB e o PSD, que é um partido também atrelado ao varguismo, vai lançar outro candidato, que é o Cristiano Machado. Para quem não sabe, Cristiano Machado mineiro, né? E aqui, gente, juro pra vocês, é uns 4 quarteirões daqui de casa. Eu tô dando spoiler, não, né? Tô dando meu endereço, não, porque a Cristiano Machado é simplesmente uma das várias avenidas de Belo Horizonte. Então pode ser em vários lugares. Mas há uns 4. Desculpa. Há uns 4, 5 quarteirões daqui de casa, tem uma avenida chamada Cristiano Machado, que ele foi candidato à presidência e pelo PSD. Só que o PSD vê essa popularidade varguista aí, né, a chance do Vargas vencer, e acaba muitas das vezes na campanha mesmo, apoiando o Vargas e deixando o Cristiano Machado de braço cruzado, né? Deu treta, deu problema. E sim, o Vargas vence e aí se inicia o primeiro mandato do Vargas, que ele vai ser eleito pela população brasileira.